Fernando Haddad saindo na própria defesa, né, Isabel? Quando essas medidas vieram a público, depois dessa conversa da equipe econômica com lideranças do Congresso, foi grande a repercussão, com críticas de setores, com críticas da oposição, até economistas, porque foram medidas que focaram no aumento de arrecadação e não em cortes. Como é que o governo deve tentar driblar essa resistência no Congresso? Lembrando que Hugo Mota, que participou dessa reunião com a equipe econômica no fim de semana, veio a público já e disse: eu não garanto a aprovação. Você sabe que Hugo Mota tem sido elogiado dentro do Ministério da Fazenda, mesmo depois dessa fala, Carol, porque Hugo Mota pegou para si essa tentativa de fazer esse caldo engrossar e você ter, de fato, medidas que possam representar uma melhora no nosso cenário fiscal de 2025 e dos anos seguintes. Então, digamos que há uma parceria neste momento entre o Hugo Mota e a equipe econômica. Qual que é a expectativa que a equipe econômica tem com o envio dessas medidas? Não necessariamente parte do princípio de uma aprovação 100%, mas parte do princípio de você criar o diálogo, de você abrir de fato essa possibilidade que estava muito trancadinha. E a partir dessa crise do IOF, houve um efeito de pelo menos você colocar todo mundo para dialogar. E aí eu entro num ponto que acho que é bem interessante da gente observar quais são as últimas sinalizações públicas do ministro Fernando Haddad, né? Quando ele fala do morador de cobertura, a minha leitura é que ele está tentando mostrar para a população de uma forma geral de que as pessoas mais vulneráveis, na avaliação da Fazenda, não vão ser as mais afetadas com essas medidas que estão sendo propostas. Você está mirando, de fato, investidores, você está mirando o tal do morador da cobertura que o ministro Fernando Haddad vem falando. Isso passa por uma linguagem mais apropriada de comunicação em relação a essas medidas com a população, porque há um impacto também dessas medidas trazerem mais um ponto de impopularidade para o presidente Lula. Isso passa por um diálogo que tem que ser feito no tete-a-tete com o Congresso Nacional, que é muito sujeito aos interesses de diferentes setores, mas de chegar para os parlamentares e parlamentares da própria base, já que a oposição já parte desse ponto de resistência de praticamente 100%, mas chegar para os parlamentares da própria base e tentar explicar melhor. Olha, ok, a gente está mexendo numa medida aqui que atinge o agro, por exemplo, na questão da LCA, mas ao mesmo tempo o agro é um dos setores melhor contemplados por diferentes benefícios, porque o agro é um dos nossos motores da economia brasileira, se não o principal motor. Então, o agro já tem diferentes afagos. O que a gente está mexendo é num ponto específico aqui, num conjunto da obra toda em que diferentes setores vão ter que dar sua contribuição, sendo desfavorecidos em um ponto e em outro. Então, vejo uma tentativa da Fazenda de driblar a resistência, explicando melhor o macro do contexto de cada setor e tentando, com isso, sensibilizar o Congresso Nacional. E aí eu volto no ponto do Hugo Mota. Hoje, o Hugo Mota é o principal canal de comunicação que o ministro Fernando Haddad tem no Congresso Nacional e que lhe dá chance de ver essas medidas prosperarem. Mas o Hugo Mota também não vai fazer milagre. O Hugo Mota vai levar sempre esses assuntos para a deliberação dos líderes partidários, vai trazer um pouco desse clima para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a partir daí a gente vai ver como é que vai ser o encaminhamento dessas medidas. Mas vejo uma mudança de discurso do ministro Fernando Haddad, mais atento agora a explicar para a população, mais atento com essa sensibilização, também sensibilizar os parlamentares para que essas discussões possam ser encaminhadas. O que a gente tem de informação de dentro do Ministério da Fazenda é que essa medida provisória, ainda que o Congresso está lá, resistente à LCA, LCI, vai deixar de vir mudanças em relação a esses pontos, nesse pacote que o governo vai enviar para o Legislativo? Não vai.
mas o governo vai debater isso justamente no ambiente onde tem que acontecer esse debate, que é o Congresso Nacional.